Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Matheus e eu falo aqui um pouquinho sobre cristianismo e religião, porque o cristianismo faz grande parte da minha vida, da minha história, então eu falo aqui um pouquinho sobre isso. E nesse vídeo eu vim falar aqui um pouquinho sobre gratidão, porque na verdade o que me inspirou para gravar esse vídeo foram duas coisas, para falar a verdade. A primeira coisa foi, uma reflexão que eu tive, e a outra foi uma passagem que eu tava lendo um dia desses, que eu já vou citar essa passagem que eu tô falando, tá? Mas, enfim, uma das coisas que eu falei foi uma reflexão, e eu tava pensando aqui, caramba, quanta coisa de ruim tá acontecendo no mundo, sabe? Parece que tá ficando cada vez mais difícil da gente ficar grato. Por exemplo, a pandemia, a gente tá todo mundo em quarentena, sabe? E há tantas atitudes racistas que estão acontecendo ao redor do mundo, sabe? E que, na verdade, acontecem já há tanto tempo. E esses problemas que eu citei, de certa forma, são problemas que todo mundo tá vendo ou tá passando, né? Só que ainda tem aqueles problemas do nosso dia a dia que cada um enfrenta, né? Então realmente tem sido muito difícil a gente ver o lado bom das coisas. Porém, existem pessoas, e bom, se você conhece uma pessoa dessa, né, você pode perceber isso também que eu tava pensando, porque as pessoas que tentam nunca reclamar e sempre ver o lado positivo das coisas, né, são pessoas gratas, você vê que elas são diferentes, sabe? Porque, primeiro, elas veem o lado positivo das coisas quando a gente só vê o lado negativo, e sem falar que elas são pessoas mais amorosas, mais felizes até, sabe? E eu tava percebendo aqui que a gratidão produz o amor e mais humildade, sabe? Mas enfim, e eu não sei se você sabia, mas a humildade, ela é o contrário do orgulho, porque o orgulho a gente acredita que a gente é um melhor em certa situação, que, enfim, que a gente tem autossuficiência também, a gente não quer a ajuda de ninguém. Só que ser grato pelas coisas faz com que a gente valorize também os momentos que a gente não se considerava tão incrível, não considerava tão bom assim, sabe? E, enfim, a gratidão faz com que a gente valorize os momentos que a gente não tava tão bem. Mas, enfim, isso é só um exemplo da diferença entre pessoas gratas e pessoas orgulhosas, porque e essas pessoas orgulhosas costumam reclamar, sabe? Mas, enfim, são diversas diferenças. Eu poderia passar um vídeo inteiro aqui falando só sobre as diferenças entre você ser grato e ser orgulhoso, sabe? E é realmente muito difícil a gente encontrar uma pessoa que realmente tenta agradecer em vez de ver o lado negativo das coisas o tempo todo. Porque isso é um exercício muito difícil. Eu mesmo não consigo muito, sabe? Porque eu sou uma pessoa assim que com muito esforço consegue ver o lado positivo das coisas, sabe? Porque, ai, sério, eu acho que todo mundo é assim um pouquinho, né? E, enfim, lembra que eu tava falando que eu tinha lido um versículo, né? E, na verdade, esse capítulo que eu li era o Salmo 78, e ele é um dos maiores salmos do livro de Salmos, né? Porque ele não chega a ser que nem o 119, que tem 160 versículos, eu acho. Mas ele é bem compridinho, porque ele tem 72 versículos. E foi dele que, na verdade, veio toda essa reflexão e a minha inspiração para eu gravar esse vídeo. Mas enfim, por que esse salmo é tão longo? Então, o que esse salmo narra, na verdade, é meio que um resumo daquilo que os 5 primeiros livros da Bíblia relatam, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que, se você não sabe, os primeiros 5 livros da Bíblia, eles basicamente falam da história do povo de Israel. Aquilo que a gente aprende quando criança, sabe? Que Moisés libertou o povo do Egito, sabe? E foi em direção à Terra Prometida. Basicamente é isso o que esses 5 livros contam. Só que assim, na verdade eu não tava lendo todo ele, eu só tava lendo uma parte. E essa parte eu vi que fala um pouquinho sobre gratidão, que é mais ou menos entre o versículo 11 até o versículo 31. E assim, no começo desse salmo, basicamente ele fala sobre tudo aquilo que Deus fez, sabe? Ele libertou o povo, ele partiu as águas no meio para o povo atravessar, sabe?
Ele, enfim, guiou o povo com uma nuvem. Então Deus estava fazendo toda hora um milagre para que o povo ele continuasse saudável, continuasse ok. E sem falar que eu acho que naquela época, né, eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu tenho pra mim que naquela época, tipo, uma travessia dessa, né, deveria ser um pouquinho perigosa, né? Enfim, coisas horríveis poderiam acontecer, só que o povo permaneceu saudável, sabe? Ele permaneceu seguro. Só que apesar de toda essa segurança, o povo continuou reclamando e eles estavam sentindo muita falta da comida que eles tinham lá no Egito antes de tudo isso acontecer. Sabe, mas eu tava pensando aqui, e às vezes a gente pensa que esse povo era meio doido da cabeça, né? Porque com, com tantos milagres, a gente tinha que ser grato. Só que pensa bem, você tá em um deserto, por exemplo, né, o do Oriente Médio, costuma ser muito frio à noite e extremamente quente durante o dia. Então, imagina toda aquela roupa que eles usavam naquela época com um sol escaldante durante o dia e sem ter água à disposição, assim, quando eles quisessem, sabe? Então, enfim, a gente poderia listar aqui um monte de coisas que seriam ruins, com certeza. Só que de tanto que eles reclamaram, isso foi magoando Deus de pouquinho em pouquinho. E, sabe, eles passaram a ficar incrédulos, porque eles começaram de tanto ver coisa ruim, o lado ruim das coisas, eles começaram a se esquecer dos milagres que Deus tinha feito, sabe? Entre eles libertar o povo da água, enfim, os que eu citei aqui já. E com toda essa situação, eles se esqueceram do que Deus tinha feito por eles e eles começaram a pôr Deus à prova. O que é isso? É basicamente quando você duvida que Deus pode fazer alguma coisa ou se ele existe ou não. E eles estavam exigindo isso de Deus e inclusive estavam duvidando da existência dele por conta disso. Chegaram a falar contra o próprio Deus dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne a seu povo. Ou seja, eles queriam pão e carne, pão e carne. Estavam toda hora pensando lá, pão e carne, pão e carne, pão e carne. E depois de tudo isso, eles exigiram a comida, eles receberam a comida, eles comeram à vontade. Só que quando eles já estavam satisfeitos, você pode estar pensando, tá, voltou tudo ao normal, né? Eles agora estão agradecidos, Deus está ok, não tá magoado agora com as reclamações, afinal eles não estão reclamando mais, porque eles já têm a comida. Só que o problema é esse. Deus, depois de dar comida para eles, ele castigou o povo. Quando o povo recebeu, muito provavelmente, eles tiveram uma atitude ruim. Isso é uma interpretação minha, tá? Você pode ter outra. Na minha mente, quando o povo recebeu, muito provavelmente, eles tiveram a mesma reação que muitos de nós têm. Até que, enfim, eu recebi o que eu tanto pedi para ele. Nossa, até que enfim eu passei nessa prova do Enem que eu tanto pedia pra Deus. Nossa, até que enfim eu consegui fazer esse trabalho. Enfim, a frase até que enfim mostra muitas vezes que a gente tá vendo Deus de uma forma errada. A gente tem que ver Deus como nosso pai e não como nosso empregado. Essa atitude faz com que a gente compare Deus a um ajudante, a um empregado, sabe? Até mesmo a um escravo. Porque a gente, por exemplo, quando tá pagando para um serviço, a gente dá aquilo que a gente tem, né? Ou seja, nesse caso, um pedido. E o empregado tem que fazer aquilo que a gente tá pedindo, porque a gente tá pagando por esse serviço. Só que quando a gente fala até que enfim, ou a gente nem agradece a Deus por aquilo que a gente tem, muitas vezes a gente está vendo Deus de uma forma errada. Ou seja, como um ajudante, como um gênio da lâmpada, sabe? Ou seja, não valorize as coisas e só valorize aquilo que só Deus pode me dar, entende? Ou seja, esse serviço de dar e receber valoriza basicamente o que a gente quer e não quem está dando para nós. E isso gera um relacionamento deturpado com Deus.
Porque a gente tem essa lógica, tá? Se Deus é como se fosse o nosso gênio da lâmpada, eu tenho que oferecer aquilo que ele quer. Tá, mas o que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu ore, Deus quer que eu leia a Bíblia, Deus quer que eu faça coisas boas, Deus quer que eu cumpra a lei. E eu posso conseguir o que eu tô querendo fazendo isso. E isso é muito errado, e é por isso que Deus castigou o povo, para eles trocarem o até que enfim por muito obrigado Deus por o Senhor ter permitido que eu tenha a comida que eu tanto queria. E eu sei que essa atitude é muito simples, sabe? Eu sei que a diferença é muito pequena, só que ela tem resultados muito grandes, porque você deixa de ver Deus como um pai e passa a ver ele como um gênio da lâmpada. E a verdade é que Deus nunca vai fazer aquilo que a gente quer. Ele sempre vai fazer aquilo que Ele quer, porque Ele sabe do futuro e Ele sabe o que é melhor pra nós. Sabe? E a gente, em vez de focar no que a gente pode receber de Deus e no que a gente tem que fazer, muitas vezes a gente só tem que focar num relacionamento. Quando uma pessoa foca muito no pecado, no que pode fazer, no que não pode, isso reflete, às vezes, esse relacionamento, de certa forma, abusivo com Deus. Porque uma pessoa que está muito preocupada em fazer a coisa certa, em nunca pecar, em fazer tudo certinho, muitas vezes vê aquilo como um pagamento a Deus para o serviço que ele pode receber. Claro, se você faz isso com o intuito de agradar a Deus, sem nenhuma coisa em troca, tudo bem, isso acontece. Só que muitas vezes até a religião enfatiza que a gente nunca deve pecar, e sendo que a gente não é perfeito, sabe? E a gente tem que parar com essa mentalidade de ver Deus como um realizador de desejos. Sim, ele tem o poder de fazer qualquer coisa. Só que a gente tem que entender que ele é intencional e muitas das vezes Deus vai trazer uma situação ruim. Basicamente, Deus permite algumas coisas para que a gente possa aprender e ver a gente mais claramente, sabe? A nossa condição em relação a Deus. Então, eu desafio você a parar de ver Deus como um empregado e ser mais grato pelas coisas. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E é claro, se você gostou, não se esquece de dar uma olhada no meu canal e, né, ver outros vídeos aí que com certeza podem falar aquilo que você tá precisando. Tchau, gente!